Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária da palavra e comunhão com Deus. Se você está chegando aqui agora, se inscreva aqui no botão abaixo, ative também o sininho para que você receba sempre novas notificações de quando eu posto uma leitura, tá bom? E como eu gosto de pensar em forma de gratidão, curte esse vídeo, semeie boas sementes na vida de alguém, tá bom? Que está precisando ouvir. E vamos juntos cada dia mais aumentando aqui essa comunidade que nós estamos fazendo. E então vamos juntos para mais uma leitura hoje. Vamos começar com uma breve oração, tá bom? Eu gosto de fazer essa oração porque assim eu peço para o Espírito Santo nos dar discernimento, entendimento para toda barreira cair por terra e a gente poder ter um momento de conexão mais forte com Deus, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais uma leitura, Deus. Te agradeço também, Senhor, por essa pessoa aí do outro lado, me ouvindo, Senhor. Independente do que ela está fazendo agora, Deus, seja fazendo comida, seu devocional, dirigindo para o trabalho, enfim, Senhor, não importa. Ou se ela simplesmente parou, sentou, Senhor Jesus, pegou ali a sua Bíblia para acompanhar essa leitura, ou apenas sentou para ouvir, Senhor Jesus. Eu te agradeço pela vida dela, eu te agradeço pela casa dela, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sustentado e guardado, mesmo aqueles, Senhor Jesus, que estão longe, aqueles que ainda não acreditam, o Senhor sempre tem protegido cada um. Deus, eu intercedo por essa casa, Senhor, que o teu amor, que a tua paz, que a tua bondade, que a tua prosperidade entre neste lar, Senhor, que está me ouvindo, e que cada dia mais essa casa seja abençoada, assim como eu tenho sido abençoada, Senhor Jesus, com essa palavra. Não só, Senhor, a minha casa física, Senhor, mas também a minha casa espiritual, o meu corpo, Senhor Jesus. Eu te peço e também te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. E na leitura de hoje nós vamos ler o 135º dia. Nós estamos lendo o momento em que Saul perdeu, o Espírito Santo do Senhor por causa de um pecado que ele cometeu desobedecendo a Deus, e o Senhor ungiu Davi como rei. E a leitura de hoje é 1 Samuel capítulo 17, versículo 18 ao versículo 4. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Capítulo 17. E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Uma breve observação aqui, talvez você não saiba. A medida de um côvado é aproximadamente 45 centímetros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentro de vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Jessé envia Davi a seus irmãos. Era Davi filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E era o nome de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul.
Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, uma efa desses grãos tostados, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a estes filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem, conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? E desviou-se ele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com as suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Começou os cachorrinhos, olha. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu.
E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava ao escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. E sucedeu-se que, levantando o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este homem, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na sua mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. A amizade de Jonatas para com Davi. Capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Estudo de hoje, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 37. Onde a maioria dos soldados viu um gigante, Davi enxergou um mortal desafiando Deus. Davi sabia que não estaria sozinho quando enfrentasse Golias. O Senhor lutaria ao seu lado. Ele viu a situação do ponto de vista de Deus. Davi era um jovem pastor. No dia anterior, ele estava protegendo as ovelhas de seu pai de animais selvagens. Era um trabalho pequeno, sem gratidão e sem honra, mas Davi foi fiel. Com o futuro garantido pela unção de Samuel, Davi poderia acabar ficando complacente, mas permaneceu diligente. No processo, ele afiou as suas habilidades e tornou-se um atirador profissional. Gente, tem uns cachorros latindo no fundo que todas as vezes que eu vou ler, eles resolvem que
querem latir. Davi também afiou a sua confiança em Deus, e ela deu-lhe a coragem necessária para enfrentar o gigante. Geralmente, o trabalho rotineiro parece insignificante, mas, assim como Davi, devemos lembrar que, para Deus, nada é pequeno demais. Mas, como Davi, devemos lembrar que nada é pequeno demais para que Deus não possa usar, e de que nada é grande demais para que Deus não possa vencer. A perseverança desenvolve o tipo de caráter, habilidades ou hábitos que o Senhor pode usar. Trabalhe duro nas rotinas da vida. Mesmo que você nunca enfrente um gigante, irá tornar-se a pessoa que o Pai criou para si. João capítulo 8, versículo 21 ao 30. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Estudo de hoje, João capítulo 8, versículo 25 e 28. Mais que os outros evangelhos, João mostra o conflito recorrente entre Jesus e o povo judeu. O povo continuava perguntando: Quem és tu? E Jesus respondia: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. As conversas do mestre com o povo pareciam reciclar-se. Se você encontra-se dando voltas e voltas com Deus, reserve um tempo para examinar sinceramente o que o Senhor está dizendo a você. Se não faz sentido, descubra o que mais teria de mudar para compreender a mensagem de Deus. Você está resistindo a essas mudanças? Para o povo judeu, a mensagem de Jesus exigia uma releitura de suas expectativas quanto ao Messias. Como você considera as palavras de Deus para si? Olhe para a cruz do sofrimento de Jesus. Lembre-se do que ele fez para alcançar você. Que papel o Senhor está pedindo para você cumprir a fim de ganhar outras pessoas? Orando salmos. Ore com outro cristão hoje e considere os maravilhosos feitos do Senhor. Salmo capítulo 111, versículo 1 ao 10. Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Capítulo 111. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes coisas são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, e lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo. Ordenou seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre.
Provérbios capítulo 15, versículo 11. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eu espero você aqui na nossa próxima leitura. E lembre-se de semear boas sementes, curtindo e compartilhando esse vídeo com outra pessoa. Que o Senhor te abençoe grandemente. Tchau!